O Band Cidade está de volta e eu recebo aqui no estúdio o presidente do Sindicato dos Auditores da Receita Federal no Rio Grande do Norte, Henrique Freitas. Presidente, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ruth. É um prazer, mais uma vez, estar aqui no seu programa. Alegria nossa recebê-lo. Presidente, as informações que a gente tem é que o trabalho dos auditores, dos fiscais da Receita Federal no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, ele será reduzido. É isso mesmo, presidente? Infelizmente, Ana, amanhã entra em vigor portarias emitidas pelo secretário da Receita Federal que vai acabar com o plantão 24 horas no Aeroporto Internacional de São Gonçalo. Isso quer dizer, a Receita não mais estará presente durante todo o dia no aeroporto. O que isso traz na prática para o funcionamento do único terminal do estado do Potiguar, Henrique? São duas as grandes consequências, né? A primeira é que abre o aeroporto, na medida que não teremos fiscalização 24 horas durante todo o dia, para o tráfico de drogas, para o contrabando, para o descaminho. E o segundo, a parte econômica. Na medida que a gente tem despacho de exportação de peixes, despacho de exportação de frutas, que normalmente são feitas à noite. Nós temos, por exemplo, jatinhos que chegam de países da América do Sul que fazem o pouso no nosso aeroporto para daqui seguir para a Europa, que precisam passar pela vistoria da Receita, que provavelmente passarão aí para outros aeroportos na medida que esse plantão vai ser reduzido. Há também o lado econômico. Nós já estamos no estado extremamente prejudicado com relação até aos estados vizinhos. E isso é mais um problema para o nosso estado. Presidente, do ponto de vista da economia, por exemplo, normalmente o cidadão acredita que a Receita Federal atua só nos voos internacionais, mas o senhor está mostrando também que atua nos voos nacionais. Como é que vai ocorrer, digamos, se está chegando um voo de São Paulo para Natal, está desembarcando, então não vai ter fiscal da Receita Federal? Não vai ter fiscal da Receita Federal no aeroporto durante determinada parte do dia. E, volto a dizer, abre o caminho ao contrabando e ao descaminho. E temos outra coisa, nós temos também, que a gente chama de trânsito aduaneiro. O que é o trânsito aduaneiro? Mercadorias são despachadas para exportação e importação em São Paulo, mas já inicia-se o procedimento aqui em Natal. E elas vão em voos nacionais para, em São Paulo, Rio, Brasília, que tem um maior número de voo internacional, seguir ao exterior em exportação. Inicia-se um trânsito aqui. Esse trânsito também será prejudicando a economia local. Como é que vai funcionar na prática, digamos? O fiscal da Receita não vai estar mais lá? Se vai chegar um voo internacional, esse fiscal vai ser chamado? É um sobreaviso, presidente? Falam que sobreaviso é uma dessas possibilidades, mas a gente é radicalmente contra, principalmente porque, por exemplo, o voo da TAP é à noite. Não pode, com a questão de segurança hoje que vive o nosso estado, um fiscal não vai sair daqui 10, 11 horas da noite para ir para o aeroporto, liberar um voo para 1, 2 da manhã voltar para casa. Isso é inviável até para a segurança do próprio funcionário e a gente, como representante sindical, não vai concordar e não vai permitir. Presidente, qual a justificativa para esse tipo de medida? Infelizmente, Ana, o que é que a gente vê hoje? A gente vê, porque essa medida não é só no Rio Grande do Norte, está acontecendo em todos os pontos de fronteira desse país. Quando eu falo fronteira, é fronteira tanto terrestre como aeroportos e portos. A Receita, a partir de amanhã, está reduzindo o quadro a nível nacional de verificação das bagagens e mercadorias que entram e saem desse país. E aí, qual o motivo? Não pagar adicional noturno. É o principal motivo. É uma coisa pífia. A gente vê Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal fazendo concurso justamente para aumentar a fiscalização, está aí o tráfico de drogas, o tráfico de armas, a violência aumentando e a Receita vai reduzir, está caminhando contrariamente ao que a sociedade espere. Por isso que a gente precisa reagir, a sociedade potiguar precisa reagir. Se fez esse aeroporto em São Gonçalo justamente para ativar nossa economia, mas não é o que vai acontecer. Porque com a redução da receita não vai mais se falar em roubos de correio, não vai se falar em hub da TAM. Eles vão analisar, mas peraí, ali não tem plano, nem Receita Federal 24 horas, o que é que eu vou fazer nesse aeroporto? A realidade de Recife e a realidade de Fortaleza, que são vizinhos nossos, será a mesma ou não? Não. Lá também está sendo reduzido, mas lá vai continuar o plantão 24 horas. Então, nesses locais, nos aeroportos de Recife e de Fortaleza, a Receita vai continuar 24 horas, com menos pessoas do que faz hoje. A partir de amanhã vão ser menos pessoas, mas vai continuar 24 horas. No Rio Grande do Norte, tomou-se uma decisão a nível nacional, a nível de cúpula da Receita, em que nós aqui não vai mais existir o plantão
aduaneiro com auditores fiscais. Ou seja, presidente, na verdade, estamos mais uma vez perdendo para os nossos principais concorrentes. Perfeito. Na ótica econômica, sim. E também podemos virar um corredor de tráfico de drogas, tráfico para o exterior, de entorpecentes, no sentido de que nós vamos ser o aeroporto que não tem receita 24 horas comparado com os outros. Quando um jatinho chega, por exemplo, o jatinho da Venezuela, ele vai fazer um abastecimento em São Gonçalo do Amarante para poder seguir para a Europa. Necessariamente ele precisa comunicar a Receita Federal e se ele chegar amanhã, não tiver auditor fiscal da Receita, o que é que vai acontecer? Na realidade, esses aviões, que são jatinhos executivos, e é comum, eles chegam no aeroporto, antes de chegar já tem que comunicar a Receita. Existe tanto o trâmite burocrático, como existe a verificação do que tem dentro desse avião. São essas duas atividades. O que vai acontecer é que, de duas uma, ou ele vai chegar e vai ter que ir um auditor de sobreaviso fazer essa análise, ou ele vai ter que esperar o outro dia para que possa ser feita essa liberação. As duas são muito ruins, porque se ficar esperando, ele já ficou parado um tempo dentro do aeroporto sem verificação nenhuma. Se ficar para outro dia, da outra vez ele não vem mais por Natal, ele vai por outro aeroporto. O que vai trazer prejuízo à economia. O aeroporto deixa de receber taxas, deixa de fazer algum consumo dentro do aeroporto. E aí, mais uma vez, o Rio Grande do Norte perde como economia. Presidente Henrique Freitas, me chama muita atenção quando o senhor relata a questão econômica, mas também, principalmente, a questão da segurança. Por quê? Porque hoje o Rio Grande do Norte vive uma gravíssima crise da insegurança e os números e as estatísticas e os especialistas apontam que essa insegurança tem relação com o tráfico de drogas. Se a gente vai agora aumentar essa divisa, digamos assim, com o tráfico, então a gente está abrindo espaço. Perfeitamente. Eu vou trazer aqui algumas notícias passadas, né? Antigamente, um trabalho muito bom da Polícia Federal, junto com a Receita Federal, nós fizemos algumas operações aqui de combate a grupos internacionais de bandidos. A gente teve noruegueses, teve espanhóis, teve italianos, que foram rechaçados, eles saíram do Rio Grande do Norte. A gente vê que, por exemplo, a situação do Ceará é diferente. Essas máfias estão lá. Pode mudar. Porque se elas estivessem aqui, nossa situação de segurança seria muito pior do que o que é hoje. Agora vamos imaginar a gente sem uma verificação, sem uma presença fiscal no aeroporto 24 horas, nós estamos novamente nos sujeitando a receber essas máfias aqui de novo. Presidente, quando a gente começou essa entrevista, o senhor conclamava a sociedade potiguar a se mobilizar. O senhor acredita que pode reverter esse quadro? Acredito que sim, né? Acredito que eu faço até uma conclamação aos políticos, aos empresários e à classe econômica desse Estado, né, que o Estado vai perder. Nós já estamos perdendo tanto, né? O Rio Grande do Norte, se a gente analisar, o setor de serviços caiu 3,5%, né, agora nesse mês. E o grande mote nosso é o turismo. É justamente no turismo a gente vai enfraquecer o nosso aeroporto para voos internacionais. É um negócio inexplicável. Precisamos da atuação justamente dessas pessoas para mudar essa realidade. E, é claro, a gente, como sindicato, está lutando contra isso. A gente conversou aqui no estúdio com o presidente do Sindicato dos Auditores da Receita Federal, Henrique Freitas. Henrique, presidente, muito obrigada, boa noite. Eu agradeço essa oportunidade e aqui eu volto a dizer, nós aqui estamos pensando não só na questão nossa, na questão do sindicato, nós estamos pensando também na questão do nosso Estado e do que é justo. A gente precisa ter uma receita que atue a favor do Estado. Eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Band Cidade. Encontro com você amanhã. Sua companhia agora é o Jornal da Band. Uma ótima noite, boa semana para você.